Salve quebrada, da hora legal? Eu sou o Santos Drummond e esse é o primeiro Conversa 13 do ano. E hoje estamos recebendo a presença da ilustríssima, queridíssima, maravilhosa Milene. Salve família, boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que vocês estão vendo de novo. E aí a gente trouxe a Milene aqui nessa primeira edição do Conversa 13 para a gente conseguir falar um pouco sobre o livro dela que acabou de ser lançado, que acabou de sair do forno, Faísca da Revolução. Então, Milene, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu livro, o que te levou a produzir as poesias desse livro, assim, ou quais foram as coisas que te levaram, né? E aí fala um pouco aí sobre isso, fica à vontade, certo? Salve família, o Faísca ele nasceu a partir do convite da editora Fala, com a coleção Poesia, pega a dicção, corta ela, hein? A partir do convite da editora Fala, com a coleção Poesia Viva, que é uma coleção que reúne 5 poetas da cena atualmente, a premissa que venha mais em breve, que sou eu, Preto Vivo, Naya Curumim, Laura Conceição e Matriarca. Só nome de peso. Apenas nomes pesados aqui, tá? E aí, o Poesia Viva, ele é uma junção dos textos que fazem a gente ser poetas vivos, tá ligado? Que a gente recita nas cenas, nos saraus, nos lugares assim. Então, quando eu li o livro das meninas, da Laura, da Naya e da Matri, eu vi os textos que elas usaram, elas escolheram textos que elas estavam correndo, que a gente conhecia do dia a dia, e é um livro objeto também, então esses textos eles podem ser trocados, ser reordenados no livro, né? E aí fez muito sentido para mim que meu primeiro livro fosse com as poesias que me fizeram Milene na cena dos slams, sabe? Então, ele é um compilado de 16 textos, metade dos que eu corro em cena, né, que eu venho recitando ao longo desses poucos anos, desses 2 anos, mas também um compilado de afeto, de autoestima, de amor, porque eu acredito que são tão revolucionários quanto o combate em si, tá ligado? Então, enquanto a gente tem livros, poesias de combate, mas a gente tem poesias que estão falando de amor próprio, de amor familiar, de sexualidade, de afeto, de autocuidado, que pra mim também é uma forma de revolucionar. Certo. Muito bom. Muito bom saber assim, um pouco mais da trajetória do livro. Assim, né? E aí eu achei interessante que você falou sobre que você escolheu as poesias que te fizeram Milene dentro da cena dos slams. Né? Mas eu queria saber um pouco sobre o que vem antes da Milene dentro da cena dos slams. Você está há 2 anos nessa cena, certo? Já conquistou muitas coisas interessantes, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. E eu queria saber sobre a trajetória Milene pessoa, trajetória Milene artista, que vem antes desses 2 anos de cena de slam. O que constitui a Milene? Muita falta de tempo e muita loucura. Eu sou multiartista por necessidade e por oportunidade também, de acessos que eu fui tendo ao longo da trajetória. Comecei no teatro muito nova, comecei no teatro com 5 anos de idade, ali 4 a 5 anos, porque no bairro onde eu moro no Zaira 3, e na cidade de Mauá, na época, há 20 anos atrás ali, tinham muitos fazeres culturais acontecendo, sabe? A gente tinha as oficinas culturais que tinham acabado de começar ali em 2008, na Usaíra tinha um grupo chamado Raio X Cultural, que era um grupo independente que dava aulas de teatro numa escola ali bem perto da minha casa, aulas gratuitas. E minha avó sempre foi muito ligada, minha família é matriarcal, né? Então tem a figura da minha avó, as filhas, os netos. E aí minha avó sempre foi muito ligada com o teatro, ela sempre gostou muito. Minha mãe sempre foi muito ligada em instrumento, então eu fui uma criança muito exibida. Uma criança artista, sabe? A que gosta de dançar, gosta de cantar. Então, de novo, assim, elas olharam e falaram, isso aí não tem jeito não. E aí não tive mesmo, estamos aqui hoje. E aí me colocaram no teatro pra fazer parte ali, né? Porque eu não podia ficar sozinha em casa, era muito pequena, minha tia saía pra fazer aula, me levava junto. E aí, numa boa dessa, eu comecei a decorar os textos das peças, porque eu ia nos ensaios ali de bituca, e aí uma hora elas contam a história, né? Eu não lembro, que eu já sabia falar os textos da peça, que a gente estava apresentando na época, era teatro de bairro, assim, mas era muito vivo na cidade, na época, a cultura dos grupos independentes. Então, apresentações no teatro eram muito comuns, apresentações que a prefeitura pagava ônibus para rodar as cidades do ABC. E aí o diretor da peça na época, o Elias, olhou assim e falou, mano, você tem que fazer parte, você é fofa, vai ser engraçado uma criança no elenco. E aí tem foto de eu vestida de fadinha, toda bonitinha, fazendo peça com eles.
E aí eu nunca saí, porque aí eu comecei no Raio-X, né, com esse grupo, abriu as oficinas culturais, que eram... As oficinas existem até hoje, são cursos de arte gratuita, assim, parecido com o esquema da Fábrica de Cultura, só que na cidade de Mauá, né? Eles têm aula de tudo, de dança, de hip hop, grafite, violão, música, teatro de rua, teatro, palhaçaria, e aí eu fazia tudo, era de graça. Então, desde criança eu fui fazendo muitos cursos, assim, eu ia pra escola fazer curso, ia pra escola fazer curso. E aí, como isso virou um fazer na minha vida, em que eu nunca estive um ano da minha vida sem estar numa turma das oficinas, que eram turmas anuais, quando eu estava no meu ensino médio, chega aquela pressão, né? Tipo, o que você vai fazer? Que curso você vai fazer? E aí eu ia fazer Química na ETEC. E aí eu voltei para a realidade e falei, eu não vou prestar um dia nesse curso. E tinha aberto na época um curso técnico de teatro na Fundação das Artes, que é uma escola de teatro lá em São Caetano, outra cidade do ABC. E aí ia ser muito difícil para mim, porque eu estudava em Ribeirão Pires, eu moro em Mauá, estudava em Ribeirão Pires de manhã, trabalhava em São Bernardo do Campo à tarde e fazia o técnico à noite em São Caetano. Então, num dia, durante 2 anos, eu cruzava 4 cidades do ABC. 5, se a gente for contar o trólebus de Santo André para São Bernardo. Então, 5 cidades. Todos os dias, durante 2 anos. Me formei no técnico. E aí eu falei, não, agora eu vou ganhar o mundo, agora eu sou atriz formada, eu vou ser professora, já vou continuar dando aula, eu já dava aula na época de teatro, vou continuar sendo professora, o mundo é meu, pandemia. 1 ano e meio em casa, sem poder criar muito, aí eu era adolescente na época, eu fiz o que todo adolescente fez na época, que foi baixar o TikTok. E por eu estar em isolamento, eu tinha muito tempo livre para pensar. Quando você tem muito tempo livre para pensar, você tem muito tempo para escrever também. E era uma coisa que eu negligenciava em mim, a minha escrita. Eu sempre escrevi, desde criança, assim. Mas não era uma escrita tipo, eu sou poeta. Não. Eu escrevia textos já com esse cunho social e tal, mas eu não mostrava, assim, porque, enfim, quando você é atriz, você está no palco, você tem outras pessoas junto com você. O poeta é você e você. Então, a letra. Então, eu não tinha muito essa coragem. E na época eu já frequentava o slam. Eu frequentava o Resistência, pra ser honesta, porque eu achava que o slam era o Resistência. Tipo, eu achava que só existia o slam Resistência. Não conhecia a cena, então eu ia pra lá. Mas não restava. E aí, em 2021, eu comecei a criar pro TikTok e alguns poetas da cena me descobriram. Léo Aguiar me manda mensagem, Tawane Teodoro começa a me seguir, eu entro em desespero na época, eu falo, meu Deus, eu sou fã dessa mulher e ela tá me seguindo. Conheci Jéssica Campos também, num trampo que eu fui fazendo numa escola em 2019, isso. E aí começaram vai pro slam, vai pro slam, vai pro slam, vai pro slam. Você tem que restar em slam, não vou, tem que restar em slam, não vou. Passei 2021 inteiro fugindo, e aí, em 2022 eu chego. E daí pra frente é a história. E falando um pouquinho mais sobre essa história, né? Porque é isso, agora a gente tá no início de 2025 e você começa a sua história no final de 2022, correto? Sim. Então você tem um pouco mais de 2 anos nessa cena, correto? É um pouquinho mais de de 2 anos, 2 anos e alguns meses. E nesses 2 anos e alguns meses você conquistou muitas coisas, né? E aí eu gostaria de falar sobre uma conquista que eu acho que talvez tenha um prestígio muito interessante assim para você, né? Tenho certeza que tem, na verdade, que é o Slam SP, né? Você é atual campeã do Slam SP, que foi da edição de 2024, e eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa experiência de se ver num período de 2 anos na cena dos slams, né? E conseguindo ganhar o Slam SP, porque é isso, você acabou de dizer sobre o quanto tem todo um processo, né, para você começar a mostrar sua poesia para os outros, para você começar a chegar até o slam. E aí eu queria 2 perguntas aqui. A primeira é você falar um pouco como foi essa experiência, né, de ganhar o Slam SP. E a segunda pergunta é um pouco diferente, assim, em que sentido? Muitas pessoas que já ganharam o Slam SP não têm uma relação com a cena dos slams atualmente quanto tinham nessa mesma época, ou nesse mesmo período, ou antes de ganhar o Slam SP. E aí eu gostaria de saber de você o que você espera para você, agora que você já é campeã do Slam SP. Assim, né? Eu tenho certeza que você tem outros objetivos, mas eu quero saber se você pretende continuar correndo, pretende continuar fazendo parte desse circuito que leva para o Slam SP, Slam BR, etc. E aí você pode falar à vontade sobre isso. Assim. Ok, eu vou responder a primeira pergunta primeiro. Eu minto se eu falar que não é muito legal, tá ligado? Ganhar o SP. Eu estaria mentindo pra vocês, assim, mas eu minto também se eu disser que ganhar o SP
em si só é o bagulho legal do rolê. Vou explicar. Eu cheguei em novembro de 2023 recitando, a primeira vez que eu recitei foi no Resistência, ok. Mas a primeira vez que mais pessoas da cena me escutaram foi no SP22. Eu fiz uma calibragem ali. Eu tava lá, inclusive, eu vi essa cena. É verdade, eu tava. E aí eu recitei lá, eu tremia, porque, enfim, muitas referências, muitas pessoas que eu já acompanhava. No texto eu cito a Midria tava lá vendo, ela veio falar comigo depois, eu tremia, de verdade, assim. Porque é isso, né? Acho que é uma cena que ela se constrói no referencial. A gente é agora, para daqui a pouco chegar outras pessoas. Então, o que eu faço agora é continuidade de uma galera que fez antes de mim, sabe? E, enfim, então eu não me vejo nesse lugar de... Porque eu acho que as pessoas conhecerem seu trabalho é uma consequência de você fazer o trabalho, tá ligado? Eu não acho que eu sou especial em qualquer aspecto que me torne melhor ou pior que qualquer outra pessoa. Eu tô fazendo meu trabalho, sabe? Eu sou continuidade de um trabalho que foi feito de vídeos, poesias lá atrás, que aí começou a outras pessoas verem na internet, que agora esse alcance que eu tenho vem também de uma construção anterior a mim, saca? Então eu tenho muita consciência disso, assim. E aí eu ganhar o Slam SP nesse sentido, tendo a trajetória que eu tive em 2023, que foi uma trajetória de autoconhecimento também, de resgate, de autoestima, de, enfim, me entender enquanto ser, e principalmente alguém que poderia ser escutado, assim. No SP23, quando eu me classifiquei para lá pelo primeiro ato, no primeiro dia, caí na primeira fase, assim, mas minha família estava toda lá, assim, toda em peso. Minha família tinha uma ligação muito forte com a arte, mas aí quando vem a igreja e tal, aí você fica um pouco distante das coisas do mundo, então não imaginava que minha família fosse ver, né? E quando eu olho pro lado, minha tia, aos berros, foi roubado! Não era pra dar 9.9, foi roubado! Eu, caraca, que loucura, né? E aí foi muito louco isso. E aí, logo depois do Slam SP 2023, passei por um processo de desmonte no Teatro da Curva, que era um espaço cultural que a gente organizava lá no ABC. E, enfim, a gente tomou uma ordem de despejo, teve que sair e foi uma baixa, assim. E o fazer cultural no ABC já é muito difícil. Por si só, sabe? Porque se constrói uma ideia lá no ABC Paulista de que você só dá certo se você vem pra capital. Uma relação meio interior-cidade, por mais que seja na Grande São Paulo. Uhum. Mas é tipo, se quer ser um artista bom, então sai de Mauá. Quer ser um artista bom, sai do ABC, sabe? E aí, quando a gente construiu o teatro lá, desmontou. E a gente, o coletivo que a gente organizava, ficamos todos muito mal. E aí abriu um edital lá na cidade na época. E eu já tinha um desejo de criar alguma coisa na ABC e tal, mas era meu segundo ano de cena. Eu falava, eu vou criar um slam agora. Tipo, eu tô aprendendo também a fazer o bagulho. Não faz sentido. Mas aí veio aquele edital. Ana Laura, que é uma amiga minha, incentivou muito. Falou, não, escreve, vai que, tipo, sei lá, vai que dá certo. Se não der certo, tudo bem, faz outro ano, mas tenta. Escrevemos o edital lá, meio às pressas, mandamos. Fomos aprovados em primeiro lugar. E aí o Slam SP fez sentido por causa do Slam ABC. Porque numa edição comum do Slam ABC, que tem 20 poetas, tem 16 recitando pela primeira vez, regionais, sabe? E que aí eles voltam uma segunda vez, mas tem outros 10 que estão recitando pela primeira vez. E toda edição tem poetas recitando pela primeira vez, que são do ABC Paulista. E aí, quando você vê aquela praça cheia de gente que mora bem pertinho de você, ou que não mora pertinho de você, mas que está na sua região, que tá passando pelo corre, assim, que você sabe os lugares que aquela pessoa frequenta, que aquela pessoa, enfim, essa região, esse negócio territorial, começou a fazer muito sentido pra mim enquanto poeta também. Porque é isso, você ganha um SP, aí eu boto o troféu na estante da minha casa, o que ele representa? Tá ligado? Mas aí depois do Slam ABC, depois desse corre, depois da trajetória de eu começar a escrever textos para salas de aula, porque foi uma mudança muito brusca que teve nos meus textos também de 2023 para 2024. Os meus textos em 2024 são muito mais didáticos, porque eu não queria recitar texto triste para os meus alunos. Foi basicamente por isso que a minha escrita lá alternou assim, mas era isso. Eu recitava na cena dos slams, poesias que hoje eu não recito mais, e aí eu olhava e eu dou aula para criança e adolescente, eu falava, eu não posso recitar isso para os meus alunos, porque eu não quero que eles fiquem tristes. Não é, qual o referencial que eles vão ter? De uma depressiva? E tipo, ok, eu tenho as minhas próprias lutas para lutar, mas as
as minhas crianças, meus alunos, meus adolescentes não precisam ter esse referencial agora. Eu queria outro referencial para eles. E aí, na sala de aula, eu fazia vários funk, várias coisas para ajudar eles a decorar a matéria e tal. E aí eles começaram a ter muita dificuldade em história, em português. Eu comecei a escrever sobre isso. Comecei a escrever sobre essas coisas para levar para eles em sala. Então, comecei. E aí, por causa deles, teve uma mudança muito brusca também da minha escrita, assim. Porque eu queria estar dentro das salas completa. A Tia Mi é atriz, mas a Tia Mi também é poeta. A Tia Mi também rima. E eu estava na pesquisa do Doutores da Alegria também. A Tia Mi sou eu. Mas é um ser também dentro da sala, né? Porque é isso. O adolescente, a criança, ele tem uma visão referencial de ti, né? E aí eu estava no processo do Doutores também, pesquisando humor, pesquisando teatro decolonial. Então foi uma mistura de tudo, assim. Então o SP fez sentido esse ano por causa dessas coisas, sabe? E por isso que foi tão legal. No Slam SP, você pega vídeo lá, tem uma caravana da BC Paulista, tá ligado? Eu não organizei nada, tipo, as pessoas foram. Elas queriam estar lá, amigos meus, minha família foi todos os dias, sem exceção, sabe? Se emocionaram, curtiram, tava lá junto, então... Não ganhei só, sabe? Na edição seguinte, no mês seguinte, a gente fez uma edição lá no Slam ABC de comemoração, a gente chamou e, tipo, pô, pessoal feliz, a galera, a criançada, os adolescentes lá da ABC tirando foto com o troféu e comemorando junto. Então, fez sentido por causa disso, saca? E aí, sobre pretender continuar na cena, eu acho que eu conquistei muitas coisas em um curto espaço de tempo, tipo, não vou ficar aqui forçando modéstia, tá ligado? Tipo, eu tenho noção das coisas que aconteceram. Mas tem tanta coisa que eu ainda não conheci, sabe? Tipo, pô, eu corri a cena de São Paulo, eu quero conhecer os slams no Brasil, tá ligado? Tipo, eu quero rodar os estados, pegar o ID Jovem e conhecer a cena do Nordeste, tipo, rodar os 9 estados, eu quero ir pro Norte de novo. Tipo, eu tive a oportunidade de estar no Acre ano passado. Quero rodar os outros estados, quero conhecer a cena do slam mundial, saca? Tenho muita vontade de conhecer e continuar correndo, continuar recitando aqui em São Paulo, porque eu quero estar na cena, porque também tem aquele negócio, ganhou tudo, não vem mais pra cena, subiu pra cabeça. Eu não quero estar longe, saca? Tem um monte. Saca? Todo respeito aí, galera. Eu não quero estar longe, eu não quero estar longe, porque acho que as coisas, que é isso, se eu tô partindo do ponto que eu não alcancei nada sozinha, então não faz sentido virar as costas ou não estar junto com as pessoas que também me ajudaram a alcançar isso, tá ligado? Seja diretamente ou indiretamente. E aí, pra galera que acha ruim que eu tô correndo, pô, então decide. Ou eu tô longe e subiu pra cabeça, ou eu tô perto e tô querendo demais. Eu quero continuar fortalecendo a cena que me fortaleceu. E você acha que é um problema querer demais? Não. Então é isso, sucesso, né? Não acho. Mas eu acho que os voos que eu quero, eu tô com uma perspectiva, assim, ambiciosa de... Porque é isso, o slam vem me dando muita visibilidade atualmente, tá ligado? Muita visibilidade. É louco até pra mim, assim. E aí eu quero partilhar essa visibilidade de alguma forma, saca? Partilhar no sentido de, tipo... Pô, eu não sou o slam, tá ligado? Eu posso ser um referencial que a pessoa... Slam, o que a Milene recita. Não, eu sei que existe isso em alguns lugares. Por que é isso? Porque quanto mais acesso você tem a alguma coisa... Mas as pessoas te associam a essa coisa, sabe? Tipo, MC de batalha de rima tem um monte, mas mais conhecidos tem esse. Eu quero pegar esse acesso e essas coisas que a cena tá me proporcionando e retornar pra cena de alguma forma, saca? Seja em investidor, seja em visibilidade também, seja em melhoria de estrutura dentro dos slams, sei lá, tipo, no slam do prego, por exemplo. Eu abri uma live lá no TikTok durante o slam. Pô, 5 mil pessoas estavam vendo simultâneo o slam acontecendo. Eu sei que pode parecer pouco comparado em outros lugares, mas que legal que 5 mil pessoas pararam ali num sábado à noite para assistir a cena acontecendo ali. Então, enfim. Então você deseja muita coisa ainda para essa cena? Desejo muita coisa e, tipo... Mas, enquanto poeta, eu quero conhecer o cenário nacional. Certo. Quero rodar slams, conhecer o Brasil, assim, através dos slams. Eu confesso para você que esse é um desejo que eu tenho também, assim, de conhecer outros espaços e outras manifestações e formatos de slam, né, que no Brasil inteiro tem, assim. E eu queria te fazer uma outra pergunta, partindo dessa ideia que você trouxe de dar um retorno para a cena, né? Atualmente,
a última vez que eu vi, pelo menos, você estava com 244 mil seguidores. Provavelmente, depois que essa entrevista foi editada, você vai estar com mais do que isso, né? Porque há um crescimento exponencial que está acontecendo. E eu sinto que todo esse acesso, essa visibilidade, ela te dá poder, de alguma forma, né? Ela te dá poder de alguma forma, é isso. De alguma Quem vai forma, editar esse vídeo? Coloca a edição aqui, por favor. E aí eu acho que assim... Acho que existem diversas possibilidades do que a gente pode fazer com o poder, né? E aí, atualmente, inclusive essa semana, né, você lançou um quadro no seu Instagram chamado Quinta Fit, correto? Esse é o nome? É, tá. Por enquanto. Vamos fingir que eu não te perguntei o nome antes da entrevista, mas enfim. Por enquanto, eu vou achar o nome melhor. Quinta Fit, por enquanto, provisoriamente. E nesse primeiro quadro você trouxe Madruga, né, que é um poeta muito foda também, né, que é um poeta de Guarulhos, que nesse ano do Slam SP dividiu o pódio com você, ficou em terceiro lugar. E eu achei essa uma iniciativa muito boa, de verdade, assim, até fiz um comentário lá, porque eu acho que existem possibilidades do que a gente pode fazer com o poder e com a visibilidade e o acesso que a gente está tendo, né? E aí, pensando, por exemplo, você citou as batalhas de rima, pensando que atualmente a estrutura das batalhas de rima é muito maior do que a estrutura dos slams, né, se a gente for fazer essa comparação, e as batalhas de rima estão alcançando alguns lugares que o slam até chega a alcançar, mas não está alcançando tanto quanto as batalhas de rima, por exemplo. E são dois movimentos de juventude. Sim. São dois movimentos que se concentram principalmente nos 4 cantos das periferias de São Paulo e do Brasil, né? E aí, primeiro te parabenizar por essa iniciativa, né? Porque eu acho foda, né? Você perceber que você tem uma visibilidade e querer dividir e compartilhar essa visibilidade com outras pessoas, porque os algoritmos funcionam dessa forma, afinal. Mas queria saber dessa questão de como você se vê podendo contribuir com o maior acesso da cena dos slams. E isso eu falo no sentido de infraestrutura mesmo, falo no sentido de possibilidades futuras, tanto para nós que somos poetas e nos sustentamos disso, quanto para o público também. Como que a gente faz para chegar em mais pessoas? Você que é uma pessoa que conseguiu chegar em mais pessoas através dessa cultura e dessa arte que você faz. Tá. Pensando sobre aqui para eu conseguir achar uma linha de raciocínio. Eu, Milene, sou muito ambiciosa. Então, tudo que eu não consigo alcançar, eu penso, eu não consegui ainda X coisa. Então, tipo, não é que o slam não tem a visibilidade das batalhas de rima, ele não tem ainda, sabe? E aí, tudo que eu faço, absolutamente tudo que eu faço, desde o processo para ganhar um SP até outros processos, inclusive na internet, eu não tenho ainda. Não quer dizer que eu não vá ter, quer dizer que eu tô caminhando para, saca? E aí, uma coisa na internet, por exemplo, na internet, eu crio conteúdo, eu posto poesia na internet desde 2018. Desde que o Instagram era o IGTV. Vou mais fundo, eu posto poesia na internet desde os meus 8, porque eu tinha um blog de poesia e uma página no Wattpad pra escrever textos lá. Se vocês caçarem bem, eu não vou passar, mas se caçar, acha. Mas tá lá, tá ligado? E aí... Eu sou mileninha. Eu juro por Deus. Era blogs, era milênio poesias, alguma... Existe na internet, tá? Mas enfim, não... Ui, não bota aqui. Quem vai editar? É você? Não. Você? Não bota. Sério. Mas enfim, então existia... Então, na internet com poesia eu já tô presente há um tempo. Tá. Tudo isso pra dizer que você não tem visualização no começo. Não tem. Você não tem compartilhamento no começo, também não tem. Eu cresci no TikTok porque eu comecei um projeto em 2021, que foi um projeto assim, vozes da minha cabeça, chiano, falando que era 365 poesias. Então, em 2021, eu postei 365 poesias? Não, acho que eu postei 210, mas nos primeiros 4 meses era uma poesia todo dia. Não todas as poesias não eram boas, tá? Não era... Eu tava nova e era várias coisas de Lulu, assim. Não eram boas ainda. Mas não eram boas ainda. Você que tá dizendo. Mas é verdade, porque se a Milene lá não tivesse começado e achado que era possível, eu agora não ia estar colhendo essas coisas, tá ligado? Porque eu fiz 200 mil seguidores em 2021 e aí meu perfil estagnou, assim. E aí eu estagnei também na minha vida depois. Só que aí, em 2024, no ano passado, eu olhei para as coisas, eu olhei para as possibilidades e eu falei, eu tenho que tentar de novo, sabe? Eu tinha meio desistido, assim, eu tenho que tentar de novo. Então era isso, chute, assim, o algoritmo, você aprende a trabalhar com o algoritmo, saca? Tipo,
Você entende qual estilo de vídeo bate mais, quem é seu público, o que eles gostam, como se consome. Tipo, essas coisas eu consigo listar aqui pra vocês, sabe? De o que o algoritmo faz, como ele funciona, que tipo de vídeo reconhece, que tipo não reconhece. Porque é um meio de trabalho, a internet. Ela tem ferramentas pra você aprender a usar, sabe? E eu aprendi a usar essas coisas. Então, quando eu penso em acesso pro Islã, quando eu penso em retorno, eu penso em continuar galgando lugares, sabe? Tem pessoas hoje em dia que me seguem, que estão ocupando alguns lugares da sociedade, que eu não fazia ideia que essas pessoas poderiam gostar de poesia, ainda mais do tipo de poesia que eu escrevo, assim. E gostam, e aí seguem, acompanham, e estão fazendo react, e estão vendo, e tá furando os acessos, e aí as crianças sabem, sabe? Os adolescentes sabem. A tia do Pindorama, agora eu virei a tia do Pindorama, tá? Nas escolas, assim. Mas, tipo, pô, essa poesia sozinha teve 35 milhões de visualizações que eu consegui contar. Isso sem ver Kawaii, YouTube e outras redes sociais que eu não consegui acessar. Então, 35 milhões que eu contabilizei. Ainda. Essa sou eu agora. É questão de tempo para que a gente consiga fazer com que as pessoas tenham interesse e curiosidade de estar, sabe? Só que aí precisa, para mim, para que consiga retornar assim também, de uma escuta aberta para esse sentido, sabe? De que a internet ela pode acessibilizar. Eu acho que esse preconceito, a palavra hype, eu acho que ela traz algumas cognições meio endurecidas, sabe? Tipo, como se para algumas pessoas parece que é uma coisa ruim, parece que você tá perdendo, parece que você não tá mais no underground, tipo, porra, o que é, tá ligado? Mais underground que botar dinheiro no bolso da favela, tá ligado? E tipo assim, eu ainda indo pra um viés comunista da coisa, tá ligado? Mas eu sei o sistema que a gente vive. E se eu conseguir fazer com que o meu acesso renda por Islã uma cesta básica, eu vou fazer, tá ligado? Que renda uma premiação, que renda uma participação nossa em algum lugar. Tipo, pô, ano passado, por esse acesso, eu consegui estar na aldeia, tá ligado? Que é uma das batalhas que mais tem visibilidade de território nacional. Recitando raio da poesia. Então, tipo, eu acho que se eu conseguir trazer pra ser nesse sentimento de ainda, tá ligado? Tipo, a gente tá caminhando pra chegar num lugar. Porque é isso, tem alguma coisa que tá viralizando agora, amanhã vai ser outra. Eu tô viralizando hoje, amanhã vai ser outra pessoa, vai ser outra coisa. Então, que isso aqui leve possibilidades, sabe? Porque a internet dá acesso. Eu queria falar que não, mas dá. Então, conseguir reverter isso de forma positiva ia ser bem legal. Certo. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista aqui com você hoje. Queria primeiramente te agradecer pela presença, né, e por lançar o seu livro Faísca da Revolução no Islã do 13, que vai acontecer daqui a poucos dias, né? Depois de amanhã. Mas a galera vai... Então já aconteceu, gente. Já aconteceu o Islã do 13. Obrigado pela sua participação. Né? E eu queria que você deixasse aí suas considerações finais, falar um pouco sobre o que você quiser, na verdade. Pergunta da plateia. Ouvir poesia. É verdade, né? É verdade. Olha eu aqui, distraído. Recita uma poesia pra gente aí, pra Você finalizar. é poeta? Recita aí. Deixa eu chamar o grito do Islã do 13. Pode chamar? Eu tenho que pensar que poesia que eu recito. Que poesia que eu recito? Beleza, eu vou chamar o grito e você recita. Vê aí. Se a poesia é louca, o poeta é 13! Poeta nasceu pra falar de amor. Do mesmo amor que se alimentou do meu nome. Mas se amor é alimento pra poesia, eu juro que às vezes eu prefiro morrer de fome. Poeta nasceu pra falar de amor, do mesmo amor que me rejeita. Só que o amor não chega na periferia, muito menos pra mina preta vivendo de migalhas, vomitando livros que vão ser comidos como o pão que o diabo amassou. De palavra bonita ninguém vive e falta dinheiro no bolso do poeta amador. Tem olhos que passam pela minha arte, mas não passam por mim. E eu bebo cada dose desses olhares como quem bebe uma dose de gin, que o álcool queime minha garganta. A ponto que eu cuspa fogo no que eu escrever. Na minha carteira de motorista, certidão de nascimento, CPF, RG, poetas morrem de fome. Se eu te perguntar meu nome, você vai conseguir dizer? Vai, olha pra mim e fala meu nome, finge. Finge que eu sou humana, pelo menos por hoje. Finge que eu também tenho uma casa pra voltar, uma dívida pra quitar. Finge que eu não sobrevivo do prazer de recitar. Finge que você valoriza meu verso, que você quer ver meu progresso, pra que eu chegue no lugar que você mesmo projetou. Poetas não morrem de fome e se trocam a poesia por um diploma de doutor. Só que eu quero ser a doutora e a poeta. Mas eu também quero que enxerguem o artista como uma pessoa completa e não só como aquele que só serve pra te entreter. Diz pra mim, artista, você trabalha com o quê?
Diz pra mim, você trabalha com o quê? A resposta até surge, mas o sentimento me engasga, a poesia me rasga, deixa meu corpo dizer onde só minha voz não basta, onde falta a palavra, onde a lógica se quebra, onde o sentimento falha e minha raiva dilacera, respondo com o que eu trabalho. Recito na contramão desse sistema falho, faço parte da base que movimenta a nação para que possamos usar da palavra como arma contra a repressão e para que possamos recitar nosso sentimento para além da dor, para que sejamos pagos com a mesma valia que paga um procurador, para que sejamos recebidos pela porta da frente, nenhum artista mais morra nas garras desse sistema negligente que mata, afoga, sufoca o trabalho, para que você pare de enxergar a nossa arte como hobby, que você finalmente perceba que o que geral chama de vagabundagem, eu chamo de corre. Estamos sobrevivendo dessa arte, mas vai chegar a hora de viver, que todo artista seja valorizado em vida e não só depois que morrer. Com que você trabalha? Eu finalmente respondo, eu trabalho no sentido contrário dessa dor que nos consome. Você trabalha pra quê? Responde, você trabalha pra quê? Porque eu trabalho pra artista nunca mais morrer de fome. É isso. É isso aí. É isso, Acabou? né? Acho que... Eu sou Milene nas redes sociais. Se você ainda não segue, Importante. então segue logo, poxa vida. Tem uma galera lá gostando, por que você não vai gostar? Segue lá. Eu sou Milene. Se inscreva no canal Deslando 13, certo? Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixa seu like nesse vídeo, certo? E tamo junto. Muito obrigado aí, certo, gente? Obrigada pelo convite, Primeiro Deslando conversa 13. Conversa 13 do ano. E é isso aí. Obrigada pelo convite, Deslando 13. Foi incrível.